Uma decisão importante nesta quinta-feira vai alterar a rotina do Santos e do futebol em toda a América do Sul. E sobre isso, eu converso com o jornalista Alex Frutuoso. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, Fabiana, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá, a notícia tem a ver com o coronavírus, né? Sim, tem. A notícia do final da tarde desta quinta-feira, a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela cancelou as próximas partidas da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. As partidas que estão marcadas para esta quinta-feira, inclusive o Grenal, o Grêmio Internacional, que vai ser disputado no Rio Grande do Sul, os jogos de hoje vão acontecer normalmente. Existe a preocupação com essa questão do coronavírus. Na Europa, nos Estados Unidos, nós temos várias competições sendo canceladas. Existe uma preocupação em relação à Olimpíada de Tóquio, à Eurocopa, à Copa América. Então, todas essas competições vão ficar sob suspeita, né? E algumas estão sendo canceladas ou realizadas com portões fechados. Ontem, nos jogos da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain, por exemplo, jogou contra o Borussia Dortmund no Parque dos Príncipes, em Paris, sem público, né? As arquibancadas vazias. E em relação à competição da Libertadores, impacta diretamente na vida do Santos, porque o Santos tinha um jogo terça-feira contra o Olímpia do Paraguai, a partida já está cancelada, o Santos oficialmente ainda não se manifestou sobre como vai proceder em relação aos ingressos que já haviam sido vendidos antecipadamente, se esses ingressos vão ficar valendo para quando a partida for remarcada ou se o dinheiro vai ser devolvido para o torcedor. A bem da verdade, ninguém sabe se as competições vão continuar no médio prazo, talvez sem a presença de público. Então, a notícia do momento é esta. Então, o jogo de terça-feira não vai mais acontecer. A Conmebol vai, na semana que vem, dizer e explicar para os clubes como ela deve proceder, quando estes jogos deverão ser remarcados. Aliás, já no Paraguai, ontem nós tivemos, pelo grupo do Santos, a partida do Olímpia contra o Defensa e Justiça. O Olímpia, que seria o adversário do Santos na terça-feira, venceu por 2-1, mas o jogo também aconteceu sem público. No Paraguai, já previamente, as autoridades acharam por bem fazer o jogo e outras competições esportivas sem torcida. Então, a notícia desse momento é que Conmebol cancelou, por enquanto, ou adiou os jogos tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. As autoridades de saúde falam, então, que essa epidemia pode durar aí para ser contida há mais ou menos uns 5 meses. Se a gente imaginar um cenário futuro desse futebol, desses jogos sendo adiado, o que vai acontecer lá para frente? Por exemplo, no caso da Olimpíada, você tem que pensar em talvez transferir para o outro ano. Eurocopa, Copa América também. Agora, em relação aos campeonatos locais, por exemplo, o Campeonato Paulista não vai parar. O governador João Dória disse que dentro do estado de São Paulo nenhuma competição, nenhum evento vai precisar ser cancelado por conta da preocupação com o coronavírus. Não sei o que a Federação Paulista de Futebol pensa a respeito do tema. A gente até conversava na redação mais cedo. Sim. Eu acho que talvez uma medida fosse vender ingressos para as partidas apenas metade da carga. Por exemplo, o estádio cabe 40 mil pessoas. Vende 20 mil, coloca, abre todos os setores de forma igual para que as pessoas possam não se aglomerar dentro dos estádios. Seria uma alternativa. Mas uma torcida só, né? De preferência única, uma torcida só. Isso é uma opinião nossa aqui, né? Mas a federação não disse o que pretende fazer. Ao que tudo indica, sábado tem o Clássico Santos e São Paulo no Morumbi, com venda de ingressos normal, né? Então, fica essa preocupação por parte dos torcedores, mas aqui em São Paulo deve continuar dessa forma. E numa hipótese de ter que cancelar o Campeonato Paulista, isso vai interferir no campeonato, porque assim, o Campeonato Paulista acaba no final de semana, os estaduais acabam no final de semana, o Campeonato Brasileiro começa no final de semana seguinte. Talvez você tenha que adiar o Campeonato Brasileiro, mudar a fórmula do campeonato, deixar ele mais enxuto. É uma grande interrogação, ninguém sabe o que pode acontecer. Dizem que hoje está de uma forma, amanhã pode estar de outra, depois de amanhã pior ainda. Então, pensando nos prejuízos comerciais, devem ser por isso, por exemplo, que na Inglaterra os jogos continuam normalmente com presença de torcida. A Liga dos Campeões deve continuar sem torcedor, porque tem muito dinheiro envolvido em termos de venda de publicidade, de direitos de televisão. Então, tudo isso impacta. Talvez eles achem que é melhor continuar tendo jogos sem torcida do que cancelar totalmente. Mas há um problema. Por exemplo, na Itália,
Parou tudo. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, foi para a Ilha da Madeira, em Portugal. A informação oficial é que ele foi lá dar assistência para a mãe dele, que teria sofrido um AVC. Mas no time dele, na Juventus, o Rugani, o zagueiro, apontou positivamente com coronavírus. Então, em tese, todo o time da Juventus está em quarentena. A Juventus joga semana que vem pela Liga dos Campeões. E o Cristiano Ronaldo vai jogar? Não vai? Quer dizer, os próprios atletas ficam preocupados. Então, é uma situação no mundo do esporte que a gente vai acabar tendo mudanças de comportamento e de procedimento dia após dia. Então, falando em mudanças de comportamento, de procedimento, isso pode afetar aí o planejamento das equipes, né? Sim, por exemplo, o Santos, quando foi à Argentina enfrentar o Defensa e Justiça, os jogadores tiraram fotos com máscara, com álcool gel, enfim, foram precavidos. Dentro do campo, tecnicamente, o que a gente imaginava é que no sábado, São Paulo e Santos, pelo Campeonato Paulista, entrassem com times alternativos, porque os dois teriam compromissos pela Libertadores na semana seguinte. Isso já não vai acontecer. Então, tanto o Fernando Diniz, técnico do São Paulo, quanto o Gesualdo Ferreira, técnico do Santos, vão poder colocar força máxima no Clássico, né? Portanto, mexe com esse planejamento. Imagino que quem tiver à disposição, obviamente, quem não tiver machucado, vai para o jogo. O goleiro do São Paulo teve uma fratura no dedo, tem jogadores do Santos como o Sacha e o Caio Jorge que estão se recuperando de contusão, talvez não joguem por isso, mas se o técnico quiser usar a força máxima, os técnicos quiserem, eles vão poder escalar todos os jogadores. E rapidinho, a internet tá já cheia dos memes dos times que cancelaram os jogos e que não é verdade. Então, uma maravilha também. Pois né? O brasileiro ainda acha um jeito de rir nesse tipo de momento, mas como os profissionais da saúde têm dito, é uma questão de precaução também, da higiene das mãos, enfim, de bom senso nos relacionamentos entre as pessoas, para a gente tentar reduzir esse problema o quanto antes, tanto no esporte, mas principalmente na vida das pessoas. Maravilha, Alex. Então o pessoal também pode te acompanhar mais um pouquinho no YouTube, no seu canal 10. Canal 10, Alex Frutuoso, está sempre bom demais. Boa noite para você. Obrigado, Fabi.